Olá, bem-vindo ao Momento Coamo. Nós estamos no dia 20 de setembro e o nosso convidado deste programa é o presidente executivo da Crédito Coamo, Alcir José Goldoni. A Crédito Coamo tem tido um espaço aqui exatamente para chegar até você, cooperado, você associado da Crédito, com as últimas novidades aí da Crédito Coamo. E a gente vai conversar com o Alcir sobre vários aspectos aqui, focando o resultado da Crédito Coamo, como é que estão os financiamentos, com relação ao seguro, a importância do seguro, enfim, são vários assuntos aqui da Crédito Coamo. Alcir, bem-vindo ao Momento Coamo. Eu começo perguntando dentro da pauta. Nos últimos programas, você tem falado sobre o crescimento da Crédito Coamo e a participação dos associados na vida da cooperativa. Dá para dizer agora, já estamos em setembro, como é que foi esse primeiro semestre da Crédito Coamo, considerando todos os aspectos climáticos e principalmente o trabalho da cooperativa? Bom, é um prazer estar aqui novamente para trazer aos associados um pouco do resultado da Crédito Coamo, que é fruto da participação deles. Então, nesse primeiro semestre, nós fizemos uma avaliação, um fechamento, uma avaliação completa e podemos dizer que os resultados foram excepcionais. E ainda mais quando você observa de que a gente veio de frustrações anteriores, né? E aí a Crédito continuou crescendo e num crescimento bastante firme, sustentável, né? E que é o principal objetivo do que a Crédito Coamo crescer para atender cada vez mais os seus associados. Dentro dessa análise de crescimento do primeiro semestre, nós temos algumas contas, alguns indicadores que mostram como é que a Crédito Coamo, a movimentação do associado e a gestão está se comportando. Então, uma das contas primordiais que é observado nesse crescimento é o patrimônio líquido, que esse patrimônio líquido ele é composto pelo capital social e pelos fundos estatutários. E ele apresentou um crescimento, apesar de todos os impactos que tivemos aí nas últimas safras, um crescimento de 16%. E para nós isso é de suma importância porque é esta conta que o Banco Central analisa para determinar os limites de atendimento ou de crescimento que uma instituição financeira pode ter. Não é especificamente de cooperativa de crédito, é de todas as instituições financeiras. E nós apresentando esse crescimento constante do patrimônio líquido, nos dá capacidade de continuar crescendo e de atender os objetivos da cooperativa, que é o atendimento integral das necessidades dos associados. Por outro lado, nós temos também, então, o ativo total administrado, que ele é a somatória de todos as contas ou os direitos, né, que a cooperativa tem e as obrigações que ela tem, é o resumo das atividades. E nesse aspecto, o ativo total administrado apresentou um pequeno decréscimo. E por que esse pequeno decréscimo? Aí nós vamos avaliar e identificar. O pequeno decréscimo, ele nem existe, dá para se dizer, que se eu considerar a redução das safras do milho segundo a safra do ano passado, 21-21, e a frustração do lavoura de verão, nós podemos dizer que também o ativo administrado teve crescimento, porque o decréscimo foi inexpressivo perante uma quebra de receita grande que tivemos aí nessas safras. O outro ponto que nós analisamos é a atuação do associado. Quer dizer, ele aumentou seu movimento, ele fez mais operações e nesse aspecto nós tivemos também um crescimento expressivo. Quer dizer, o número de operações, de valores repassados aos associados cresceu 28%, é um número bem expressivo, e que isso mostra que o associado está cada vez mais movimentando com a sua cooperativa de crédito. E no fechar de todas essas contas, nós vamos olhar a receita financeira, então a receita total da cooperativa, não só financeira, a receita total. E essa receita total cresceu 137%. Então mostra que o associado aumentou sua movimentação, teve mais operações com a Crédito Coamo e que propiciou uma receita total com expressivo crescimento de 137%.
Então, essa somatória de coisas mostram o que nós realizamos no primeiro semestre em relação ao primeiro semestre do ano passado. A participação do associado na Crédito Amo faz com que realmente ele tenha muitos benefícios e ao final do exercício ele tenha direito às sobras na proporção da sua movimentação. Perfeitamente. Porque sozinho em outra instituição ele poderia não ter tudo isso, né? Perfeitamente. Nas outras instituições, o resultado que ele gera vai para quem é detentor da ação, vai para os acionistas. No caso de uma cooperativa de crédito, o resultado que ele tem, ou do sistema cooperativista, o resultado vai para ele mediante a sua participação. Quer dizer, quanto mais participar, mais resultado, o percentual da participação do resultado é maior. Quanto mais negócio ele fizer, mais forte ele fica e mais forte a sua cooperativa também. Sem dúvida nenhuma. Isso é a consequência, a causa-consequência. Eu movimento mais, tenho um maior resultado, participo mais. Então é uma coisa em que ele precisa ter esta conscientização, porque daí ele começa a ter o senso de pertencimento, ele pertencendo, ele sente que aquilo é dele, sendo que esta percepção de ser o dono do negócio faz com que ele movimenta mais ainda e mais resultado ele tem. Alcir, então você apresentou alguns indicadores. Então, considerando esses indicadores, como é que dá para avaliar a gestão da Crédito Amo? A gestão ela é avaliada pelo resultado de alguns indicadores econômicos e financeiros. Tá? E os 3 principais que nós analisamos primeiro, a eficiência operacional, quer dizer, cresceu a receita, cresceu o financiamento, mas trouxe resultado positivo para a cooperativa. Então, a eficiência operacional, ela cresceu. Isso quer dizer que nós tivemos uma performance melhor com o mesmo custo. Aí nós fomos para validar isso, nós vamos ver como é que ficou o nosso custo operacional. O nosso custo operacional reduziu. Por quê? Porque aumentou os volumes e houve, então, uma redução de custo. E aí, bom, isso que representou em termos de retorno para o associado, ou que vai representar retorno para o associado na Assembleia. O retorno sobre o ativo, o patrimônio líquido cresceu. Evidentemente, a eficiência nossa foi melhor, propiciou um custo menor e um retorno maior que o associado vai ver na Assembleia. Ok, muito bem. Nós já estamos na safra 22-23. Como está a situação? Qual é o panorama, o cenário com relação a financiamentos de custeio e seguro agrícola? Bom, nós estamos aí há vamos falar assim, quase que 3 meses do plano, né, do lançamento do plano, e surpreendentemente os recursos destinados no plano agrícola, basicamente quase todos já foram tomados. Nós estamos ainda com um crescimento que está se apresentando na categoria de Pronaf, ainda temos recursos para isso. Temos também uma disponibilidade ainda relativa no Pronamp e também temos recursos para os demais. Então, os associados que ainda não financiaram ou que ainda não trouxeram o seu projeto ou que não vieram fazer sua proposta de financiamento na Crédito Amo, que façam, porque ainda nós temos um remanescente de recursos. Mas está mostrando no cenário de que, por mais que o plano agrícola cresceu, ele cresceu em termos de recursos com custo com taxa livre, não com juros do crédito rural. E os recursos com encargos, com juro crédito rural, estão realmente bem limitados, porque esse volume de recursos no plano agrícola só cresceu 7%. E os insumos, o custo da produção subiu muito mais que isso. Então era previsto que num curto espaço de tempo, esses recursos seriam todos eles utilizados. Tanto é que foi falado nas reuniões de campo que o plano agrícola foi bom, cresceu bem, só que os recursos com taxa de juros do crédito rural ficaram limitados a 7%, e os insumos subiram muito mais que isso. Mas ainda estamos com uma disponibilidade para atender os nossos associados. O associado da Crédito que ainda não procurou, não tem o financiamento, pode procurar uma das agências. Pode procurar uma das agências que ainda temos recursos. Limitado também foram os recursos aí com relação aos programas do BNDES, né? Exatamente. Você vê que também dentro desse mesmo prazo, né,
os recursos do BNDES foram todos os programas basicamente estão com os recursos extintos, só tem um remanescente para o PRONAF. Então, os demais programas, basicamente, que mais se usa, pelo menos pelo nosso associado aqui, já foram totalmente aplicados. É claro que temos aqui só que fazer uma separação, que muitos das propostas e dos financiamentos aprovados, que foram aprovados, estão com recurso garantido, mesmo não sendo liberados ou contratados, porque depende da alocação ou da apresentação da nota fiscal da máquina que ele comprou. Mas se tem a proposta for aprovada, o recurso está garantido, mesmo sendo contratado daqui para frente. Muito bem. De forma geral, então, a expectativa da Crédito Coamo também, junto com a Coamo, é de que nós tenhamos aí um excelente plantio, um desenvolvimento satisfatório da cultura e uma safra positiva 2022-2023. Trabalhamos para isso. Buscamos cada vez mais atender as necessidades dos nossos associados em todos os aspectos, para que nós possamos até cumprir com a missão, que é agregar renda ao associado. Então, esse crescimento que estamos apresentando e que conseguimos no primeiro semestre, queremos até agradecer ao associado pela confiança, pela participação dele, por ele entender esse momento da Crédito Coamo, ele entender que isso aqui é dele, que há uma estrutura trabalhando para ele. Ele está entendendo que nós estamos cumprindo os objetivos do Conselho de Administração que o representa, de fazer com que a Crédito Coamo cada vez mais seja o seu domicílio, cada vez mais esteja perto dele, esteja com ele aonde ele estiver, para que ele se sinta seguro com a Crédito Coamo. E isso os resultados mostraram, e nós estamos aqui muito confiantes que nesta safra não será diferente. Trabalhamos para obter recursos, estamos disponibilizando e queremos que o associado movimente cada vez mais para gerar limites operacionais que nos permitam continuar o crescimento. Muito bem, Alcir, para terminar, você tem uma frase de cooperativa que envolve filha e mãe. Como é que é essa frase mesmo? Bom, de todos esses anos de cooperativismo, né, você acaba vivenciando e avaliando quando é que a cooperativa se faz mais presente. Você faz presente numa necessidade. Então, quando bate a necessidade, a cooperativa está presente. Então, cada vez mais ela se renova ou renasce na necessidade. Então, ela é filha de uma necessidade. E dentro disso, ela é a mãe da solução, porque toda necessidade que se apresenta, ela busca uma solução através da união de todos. Então, é filho da necessidade e a mãe das soluções. Muito bem. Muito obrigado, Alcir Goldoni, pela participação aqui no Momento Coamo. Nós que agradecemos, à disposição. Muito bem. Como diria Alcir Goldoni, a cooperativa é a filha das necessidades e a mãe das soluções. Muito obrigado a você que nos acompanhou neste Momento Coamo. Fique sempre conosco. Toda terça-feira, 7 horas da noite, horário de Brasília, tem sempre uma entrevista interessante para você, associado da Coamo, associado da Crédito Coamo. Você não se inscreveu ainda? Se inscreva nesse nosso canal no YouTube, ative o sininho aí para você receber as notificações e ficar por dentro do que acontece no cooperativismo da Coamo e da Crédito Coamo. Uma ótima colheita de trigo para você, um ótimo plantio, que tenhamos uma abençoada safra 2022-2023. Coamo, a vida é a gente que transforma. Crédito Coamo, junto com você sempre. Até semana que vem.